Olá, seja muito bem-vindo. Já parou para pensar num motor que não queima combustível? Que, em vez disso, usa as próprias forças da natureza num tipo de cabo de guerra cósmico para gerar energia? Pois é exatamente essa a ideia por trás de um conceito chamado equacionamento aerodinâmico. Vamos mergulhar nessa teoria que tenta, basicamente, equilibrar o universo em pequena escala. E tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta bem ousada, né? E se, em vez de lutar contra forças como a gravidade, a gente criasse um sistema inteligente que coloca elas para trabalhar a nosso favor, gerando energia nesse processo? É uma premissa que com certeza mexe com a forma como a gente costuma pensar sobre energia. Mas, olha, isso não é só uma viagem filosófica, não. A ideia se materializa na proposta de uma tecnologia real, o motor eletromagnético aerodinâmico. A meta aqui é bem clara: criar um aparelho que responda à nossa busca cada vez mais urgente por energia limpa e sustentável. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro tem 5 paradas. Primeiro, a gente vai olhar o cenário geral da energia. Depois, vamos conhecer os gigantes da física que inspiraram tudo isso. Na sequência, vamos analisar as 4 forças em jogo. Aí, vamos juntar tudo na tal equação mestra e, por fim, ver como essa teoria toda pode, quem sabe, virar tecnologia de verdade. Então vamos lá. Para começar, qual é o contexto? O que motiva uma ideia tão diferente? Bom, o pano de fundo é o nosso desafio energético global. E aqui a gente vê bem esse contraste, né? De um lado, o problema. A gente precisa de cada vez mais energia, mas os nossos modelos atuais são, em grande parte, poluentes e nada sustentáveis. Do outro lado, a solução proposta. Um sistema que se inspira na própria natureza. A sacada é criar algo que não seja só limpo, mas que também seja barato, pequeno e que funcione tanto para uma comunidade isolada quanto para uma cidade inteira. É claro que uma ideia dessa magnitude não nasce do zero. Ela é construída sobre o trabalho de algumas das mentes mais brilhantes que a ciência já viu. E que time de craques, hein? A gente tem as forças que empurram para cima, vindas de Arquimedes e Tesla. Depois, a força que puxa tudo para baixo, com o Einstein. E para amarrar tudo isso, Sadi Carnot, que é tipo o árbitro da física, aquele que define as regras do jogo e diz quanta energia a gente pode de fato aproveitar. Cada um deles trouxe uma peça essencial para esse quebra-cabeça. Certo. Agora vamos dar uma olhada mais de perto em cada um desses pilares. Como é que a genialidade de cada um deles se encaixa nesse novo modelo? Começando com o Arquimedes. Sabe quando a gente entra na piscina e parece que fica mais leve? Ou como um balão de ar quente sobe? Isso é o empuxo. É uma força natural que o ar ou a água exerce para cima. Nesse sistema que estamos vendo, o empuxo é o primeiro grande aliado na luta contra a gravidade. A equação basicamente diz que, quanto mais denso o ar ao redor, mais forte é esse empurrãozinho para cima. Aí entra em cena um mestre Nikola Tesla, com o eletromagnetismo. Pensa naqueles trens de levitação magnética que flutuam sobre os trilhos? A ideia aqui é parecida: usar a eletricidade para criar um campo magnético super forte. E o pulo do gato é que essa força é controlável. Dá para ligar, desligar, aumentar, diminuir. É a nossa carta na manga tecnológica para dar uma força para o empuxo. E do outro lado do cabo de guerra está ela, a gravidade. A força implacável, estudada a fundo por Einstein, que puxa tudo para o centro da Terra o tempo todo. No nosso sistema, ela é o grande adversário, o peso a ser vencido. Todas as outras forças que a gente viu estão trabalhando em equipe para anular o efeito dela. E por último, Sadi Carnot. Ele é o realista da turma. Ele criou as leis da termodinâmica, que são, basicamente, as regras do jogo da energia. O que ele nos ensinou é que nenhuma transformação de energia é 100% perfeita. Sempre tem alguma perda, geralmente como calor. Ou seja, não importa o quão genial seja o nosso motor, a termodinâmica é que dá a palavra final sobre o quão eficiente ele pode ser de verdade. Beleza. Agora que a gente já conhece todos os jogadores, chegou a hora de juntar as peças e ver como esses conceitos todos conversam entre si numa única e poderosa ideia. O processo é quase uma conta de matemática bem simples. Pensa assim: primeiro, a gente soma todas as forças que empurram para cima. A sustentação do ar, o empuxo do Arquimedes e a força magnética do Tesla. Desse total, a gente subtrai a força que puxa para baixo, a gravidade do Einstein. O que sobrar nessa disputa é o que a gente chama de trabalho útil, a energia que a gente pode usar, claro, sempre respeitando os limites de eficiência do Carnot. E aqui está ela, a equação mestra.
É a ideia toda resumida numa linha. A gente vê a força aerodinâmica, que é o que mantém um avião no ar, somada com o empuxo e com a força magnética. Essas três juntas lutando contra a gravidade. E o resultado dessa conta não é só um número, é trabalho, é energia útil. O fascinante aqui é ver a física se transformar em uma espécie de dança, um balanço dinâmico de forças. Uma teoria elegante é um ótimo começo, mas como isso sai do papel? Vamos agora para a próxima etapa e ver como essa ideia pode se transformar em aplicações práticas no mundo real. E onde essa tecnologia poderia ser útil? As possibilidades são bem interessantes. Imagina só, drones que conseguem voar por muito, mas muito mais tempo. Ou carros com motores híbridos radicalmente mais eficientes. Pensa numa comunidade isolada, gerando a própria energia limpa com um aparelho compacto. A versatilidade parece ser um dos pontos fortes aqui. E quem é que está por trás dessa visão toda? O projeto é uma iniciativa do NOAA Brasil. Ele é engenheiro de software com mais de 25 anos de estrada em tecnologia, mexendo com hardware e sistemas. É uma combinação curiosa, né? A lógica e a estrutura do mundo do software sendo aplicadas a um desafio fundamental da física. Hoje, o projeto está num ponto-chave. A teoria está aí, a visão está clara. O que falta? Tirar do papel e levar para a bancada de testes. Por isso, existe um chamado aberto para quem quiser colaborar. Parceiros, apoiadores, investidores, gente que vê potencial na ideia e quer ajudar a descobrir se ela funciona na prática. E a gente termina com essa pergunta, que fica no ar. Será que estamos vendo um pedacinho do futuro da engenharia de energia? Uma solução que integra as leis da física de um jeito super elegante? Ou será que é uma ideia genial, mas que talvez tenha chegado um pouco cedo demais para a nossa tecnologia atual? Bom, só o tempo e os testes poderão dizer.